Olá, hoje é segunda-feira, dia 10 de novembro, e eu comecei a ler Aconteceu Naquele Verão, que foi o primeiro livro que eu sorteei no vídeo anterior da minha latinha de livros para ler. Hoje de manhã, dei aula, fiz minhas coisas, e aí eu tinha que limpar minha casa. Então, o que eu fiz? Enquanto eu limpava a casa, eu li o audiobook. Ouvi o audiobook. Eu consegui ouvir os 5 primeiros capítulos. E eu tenho que confessar que bom que eu fiz isso. Porque se eu tivesse lido o livro desde o começo, eu já teria abandonado. Gente, que livro ruim. Ruim não, ruim, né? Que livro ruim, meu Deus do céu. Eu ouvi até o capítulo 5º. Agora eu estou lendo e eu estou no capítulo 12. Indo pro 13, tô quase no final do capítulo 12. E meu Deus do céu. Tem vários tipos de leitura, né? A gente lê pra estudar, a gente lê pra se informar, a gente lê pra passar o tempo, lê por hobby, lê porque gosta, e eu leio por todos esses motivos. E eu gosto muito de ler pra passar o tempo, e eu gosto muito de ler romance. Mas esse aqui, até pra mim... Ah, não, tá demais. Eu vou ler a sinopse pra vocês. Eu acho que todo mundo já leu esse livro, só eu que não. Mas eu vou ler a sinopse. Piper Bellinger, acho que é Bellinger, uma das It Girls mais influentes de Los Angeles, causa nos eventos e nas redes sociais. Quando em uma noite regada a champanhe, depois de levar um fora do namorado, ela invade a cobertura de um hotel e faz uma festa que acaba saindo do controle, seu padrasto decide dar um basta no estilo de vida inconsequente de Piper. Ele corta boa parte do seu dinheiro e a manda para Westport, uma cidadezinha pesqueira com 2.000 habitantes, na esperança de incutir na enteada alguma noção de responsabilidade ao fazê-la assumir o bar deixado pelo pai dela. Ao pôr os pés em Westport, Piper conhece Brandon, um capitão barbudo que está certo de que a garota não aguentará nem uma semana. Mas Piper está disposta a provar para o padrasto e aquele capitão rabugento, embora bem charmoso, não dá para negar, que ela é mais do que um rostinho bonito. Mesmo que para isso, precise cuidar de uma espelunca e morar em um apartamento minúsculo. A patricinha que adora a festa é o extremo oposto do pescador pé no chão, mas a atração entre eles é inegável. Decidida a evitar distrações, Piper acaba encontrando em Westport um lar. Se reconecta com seu passado e começa a se perguntar se a vida glamourosa, porém vazia, que levava em Los Angeles é realmente o que deseja. Talvez, até o fim do verão, Brandon e aquela cidadezinha cheia de memórias já tenham fisgado seu coração. Romance. Por romance, o livro não promete nada além disso, mas é tão raso, tão fútil, tão desnecessário. Já li o que acontece. A Piper tem 28 anos e vive como se tivesse, sei lá, 16. Irresponsável. Não faz nada da vida, não tem nenhuma responsabilidade, é mimada. Precisa que o padrasto e a mãe deem um castigo nela pra ver se ela vira gente. Aos 28 anos de idade. E só fala de festas e tal. E aí ela conhece esse cara, que é o Brandon, quando ela chega na cidadezinha. E ele também só conhece o mar, só sabe falar do mar, ele é um pescador. Mas quando eles estão juntos e eles não começaram um relacionamento ainda, isso não é spoiler, né? Porque, por favor, eles não conversam nada de profundo. A única coisa mais profunda que eles falam, e nem é tanto assim, é sobre o pai dela, que morava ali, e ela não conheceu, porque quando ele morreu, ela era muito, muito criança, muito jovenzinha, e ela não lembra dele. E ele perdeu a esposa 7 anos atrás. Mas é só, sabe? E aí o tempo todo a história se resume nas bobeiras que ela faz, que por mais que você não saiba fazer nada, assim, eu digo, que você não tem mais responsabilidade, uma profissão, eu acho que aos 20 anos, aos 28 anos, qualquer pessoa, seja homem ou mulher, tem a obrigação de ser um ser humano funcional. E ela não é. Ela não sabe fazer absolutamente nada.
E isso me irrita tanto. E ele, ao saber que ela não sabe fazer nada, ele fica todo protetor, querendo fazer tudo por ela. E isso também me irrita, acho que mais ainda. Não sei. Ah, não sei, eu não tô gostando, não tô gostando. E ele, por outro lado, quando ele não tá tentando protegê-la, ele só fica pensando nas coisas que ele faria. Enfim, o livro é só isso, sabe? Não, não tem nada demais. Aliás, não tem nada, ponto. Nada, 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 nada. Só os dois se aproximando e um querendo e gostando do outro, só isso. Nada que acrescente, nada que divida. Eu não vi, na verdade, eu acho que eu vi uma resenha sobre esse livro e a pessoa que tava lendo falava que, nossa, meu Deus, como é divertido, como é uma delícia ler esse livro e não sei o quê. E depois eu vi outras pessoas, eu não ouvi nem ouvi ninguém falando mais sobre ele, mas assim, vários vídeos, várias resenhas com o título, ai, divertido, ai, gostei muito, ai, não sei o quê. Não assisti nenhum desses vídeos, mas tem muita gente falando bem desse livro e eu me pergunto o motivo. Me desculpem, mas não. Bem, eu ainda estou na página, deixa eu ver aqui, 168. O livro tem 400 e poucas. 440, vamos dizer. Talvez eu mude de ideia, talvez eu mude de ideia. Mas não sei. Até agora não tô gostando. Vou ler mais e daqui a pouco eu volto contar pra vocês o que eu tô achando. Olá, voltei. Hoje já é terça-feira. Eu só queria... Bom, vou falar do livro, obviamente, mas eu queria deixar registrado uma coisa. Eu recebi ontem, no finzinho da tarde, essa caixa aqui. Quem me mandou foi a minha amiga e minha aluna também, a Fernanda. Eu já falei dela aqui, acho que no primeiro vídeo que eu postei aqui no canal, no primeiro vídeo de retorno, eu falei dela. Ela me mandou um presente de Natal, e só que assim, hoje é dia 11 de novembro. E ela me avisou, sexta passada, que o presente ia chegar, mas que eu só posso abrir no dia 1º de dezembro. E eu sou geminiana, ou seja, desde ontem eu tô aqui olhando pra essa caixa, doida de vontade de abrir, mas eu não posso, porque eu prometi. Ela me explicou que eu só posso abrir dia 1º porque ela fez com as próprias mãos dela, ela não comprou, ela fez um calendário do advento pra mim. E o que é isso? É aquele calendáriozinho que pode ser feito com caixinhas, com envelopes, e cada dia do mês de dezembro você abre e tem alguma coisa ali, um bilhete, um presente, qualquer coisa. Eu não sei o que ela colocou aqui, ela não me falou. Mas eu achei muito, muito, muito bonitinho. E assim, eu fiquei tão feliz porque o tempo que ela dedicou, sabe, em fazer isso, de dia por dia, o pensamento sobre o carinho, eu fiquei muito, muito feliz. Fê, obrigada. Eu não vi, mas eu já amei. E eu achei muito legal porque essa coisa do calendário do advento, eu fiz uma aula sobre isso e foi uma aula que nós fizemos em dezembro do ano passado, aula de inglês, né? Foi uma aula que fizemos em dezembro do ano passado, temática e tal, para conversar em inglês sobre isso. E ali eu explicava, né, a história do calendário do advento, como que é feito, mostrei alguns modelos, e ela amou. E eu lembro que ela disse que faria para este ano, mas eu achei que ela faria para ela. Mas onde eu quero chegar é que, olha só que bacana como são as coisas, como as nossas palavras ficam na mente das pessoas, né? Sejam as palavras boas ou ruins. Eu dei uma aula para ela 1 ano atrás, praticamente, e ela gostou tanto que ela botou em prática agora. Ela guardou isso. Eu fiquei tão feliz, muito feliz mesmo. Eu fico muito feliz quando meus alunos gostam das aulas e fazem alguma coisa, depois de muito tempo, fazem alguma coisa que lembra aquelas aulas, sabe?
Pra mim, assim, é muito gratificante ver que aprenderam, sabe? Então eu fiquei muito feliz. Fê, muito obrigada. Quando eu for abrir, eu mostro de novo, mas eu tô muito, muito feliz pelo presente. Sim, vamos falar de livros. Eu acabei de ler, aconteceu naquele verão, acabei de ler ontem mesmo. Não voltei mais pra comentar sobre a leitura porque eu tava odiando. Não gostei. Já falei daqueles problemas iniciais e não sai daquilo, gente. É só uma história rasa, né? Personagens mais rasos ainda. É só uma história criada para dois personagens poderem fazer coisas adultas, né? Então, meu primeiro livro da Tessa Bailey que eu li, e vai ser o último, não vou ler mais não pretendo. A personagem continua rasa, não teve desenvolvimento nenhum. O pai dela mandou ela pra... O padrasto dela mandou ela pra aquela cidade pequena pra ver se ela conseguia se virar sozinha, porque ela nunca fez nada na vida, nunca trabalhou nem nada. E daí ele a envia pra administrar um bar, que era do falecido pai dela. O bar caindo aos pedaços, sabe? Mal das pernas pra caramba. Na minha cabeça, ela ia reestruturar o bar, fazer daquele ali um negócio bacana, próspero, sabe? A única coisa que ela fez é, assim, não, spoiler, pequeno spoiler, mas acho que nem consideram spoiler. Deu certo, né, óbvio que, né, que isso aqui é só romance, a gente sabe o final, é sempre final feliz. Deu certo, mas assim, a reestruturação dela, ó meu filhote miando de fundo. A reestruturação de bar dela foi redecorar o bar, limpar, né, primeiro fazer uma faxina, redecorar da maneira que ela conseguiu e fazer uma festa, dar uma festa. E aí o padrasto dela viu que ela era responsável. É isso. Enfim. O romance, meu Deus, se Tessa Bailey se dedicasse a desenvolver uma história do mesmo jeito que ela se dedica a criar as cenas eróticas dos livros dela, talvez os livros fossem um pouco mais interessantes. Embora as partes eróticas também sejam bem ruins, sabe? Na verdade, eu pulei tudo. Eu li a primeira e, assim, já fui pulando linha também. E depois disso nem li mais. Um palavreado estranho. Ai, não sei. Não sou natural. Enfim. Não gostei. Dei uma estrela no Scooby. Odeio dar uma estrela pra livro, mas é isso. Enfim, vai pra pilha de doação. Não gostei. E aí depois eu não li mais ontem, porque daí ontem à noite eu fui assistir a uma série, um documentário, né? Sobre alguns crimes que aconteceram numa fazenda chamada Fox Hollow, nos Estados Unidos. Deixo aqui a capa da série pra vocês. E agora eu vou começar Restos Humanos, da Elizabeth Hayes. É suspense, é um thriller. Vou ler aqui pra vocês a sinopse. Vá para casa e tranque a porta. Você conhece bem seus vizinhos? Saberia dizer se eles estão vivos ou mortos? Ao encontrar por acaso o corpo de uma vizinha em avançado estágio de decomposição, Annabelle Hayer, que trabalha com análise de informações para a polícia, ficou horrorizada ao pensar que ninguém, incluindo ela mesma, percebeu que havia algo errado. De volta ao trabalho, ela se sente compelida a investigar o assunto, apesar da falta de interesse de seus colegas, e encontra dados que mostram o aumento assustador de casos como esse naquele ano em sua cidade natal. Conforme aprofunda sua investigação, Annabelle parece cada vez mais convencida de estar diante de um crime terrível e obrigada a enfrentar os próprios demônios e a própria fragilidade. Será que alguém perceberia se ela simplesmente desaparecesse? E é isso? Não vi ninguém falando sobre esse livro, não li resenha, não assisti nenhuma resenha também. Vou entrar assim, só com o que tá aqui, com o que eu li aqui da capa agora. E depois eu venho contar pra vocês se eu estou gostando ou não. Mas já odiei porque a fonte desse livro é muito pequenininha. Aqui tá parecendo grande, que eu tô mostrando, mas ela é bem pequena. Por hora é só. Eu vou ler um pouco agora. Eu já dei minhas aulas do dia. Depois eu só tenho que terminar mais umas aulas que eu tava preparando, mas eu vou dar um tempinho, porque eu fiquei muito tempo aqui no computador. Então eu vou ler um pouco agora pra descansar e depois eu volto pra contar se eu tô gostando ou não. Bom dia! Eu e o Will estamos aqui hoje. A última vez que eu falei que eu fiz algum registro aqui, acho que foi na terça-feira, que eu tinha acabado de ler Aconteceu Naquele Verão.
E li a sinopse também de Restos Humanos e ia começar a ler. Aí ontem eu fiz várias coisas, dei aula, preparei outras aulas também e fiz coisas aqui. Até comecei a ler Restos Humanos, mas daí eu não vim falar mais nada sobre a leitura. E esse rapazinho aqui tá carente hoje, ele quer colo. E aí, sobre o livro, eu li 102 páginas, tá marcadinho aqui, esse tantinho aqui que eu li. Os capítulos são bem curtos, mas assim, cada capítulo é sob o ponto de vista de um personagem diferente. Até agora, eu vi aqui 6 personagens, e cada um deles contando alguma coisa. Eu não sei se vão continuar esses 6, mas... Ai, gente, tá muito chata a história. Tá muito, muito, muito chata. A menina encontrou lá a vizinha dela, né, morta na casa e chamou a polícia e tal. Mas assim, nossa, parece que cada um dos personagens tem uma vida miserável, sabe? Miserável não no sentido financeiro, mas miserável de patética mesmo, e que eles estão tão infelizes com a própria vida e que tudo sob a ótica deles é negativo. Ai, essa droga de emprego, aquela mulher chata, ai, porque eu não tenho nada melhor pra fazer, então vou ter que sair com esse cara mesmo, esse amigo aqui, porque, né, não gosto dele, mas enfim, é o único que eu tenho. E tudo que esses personagens relatam, tudo que eles contam aqui é com sob aquela perspectiva ruim, sabe, pessimista. Então tudo é relatado meio que de um jeito reclamando. Ai, que negócio chato. Não vou continuar a ler. Eu vou abandonar esse livro. A vida é muito curta para ficar lendo livro ruim. Já me basta aquele verão que eu li inteiro por algum motivo. Eu não vou insistir com esse daqui. Eu vou abandonar esse livro aqui. Depois eu escolho outro para ler. E agora eu vou ler Tomates Verdes Fritos, no Café da Parada do Apito. Esse é o título inteiro. Tomates Verdes Fritos no Café da Parada do Apito. É o próprio nome em inglês também. Há muito tempo eu quero ler esse livro, porque tem um filme do começo dos anos 90. Eu amo aquele filme, muito, muito, muito. Já assisti várias e várias vezes. Recomendo se alguém quiser assistir também, é muito bonito. E aí eu sempre quis ler. E eu vou começar a ler agora, então. Vou ler a sinopse aqui. Em capítulos curtos que alternam épocas, Tomates Verdes Fritos tem como pano de fundo o estado do Alabama, um dos mais pobres e repressivos dos Estados Unidos, marcado por sua rígida observação dos papéis sociais e sexuais e por uma inexorável hierarquia racial. Através de histórias superpostas, Fannie Flagg, que é a autora do livro, cria um rico painel humano e social a partir dos encontros casuais numa casa de repouso entre Evelyn Couch, uma dona de casa infeliz, e a octogenária senhora Threadgood. Ao longo de suas conversas, Evelyn acaba recuperando sua identidade e, por meio das histórias que conta, a senhora Threadgood retoma seu próprio passado. As protagonistas de suas memórias são Edie, uma jovem desafiadora e libertária, e sua parceira, Ruth, ou Ruth, se você preferir. Pela relação que as une, as duas quebram convenções e enfrentam todo tipo de ameaças e preconceitos. À medida que o passado se revela, o presente nunca mais será o mesmo. Então, essa é a sinopse de Tomates Verdes Fritos no Café da Parada do Apito. O filme só tem o nome Tomates Verdes Fritos. E eu vou começar a ler. E aí, mais tarde, eu volto aqui para contar o que é que eu estou achando dessa leitura. Então, a gente se vê mais tarde.
apareci. Hoje já é sexta-feira, dia 14 de novembro. E eu já comecei a ler Tomates Verdes Fritos. Eu passei um pouquinho da metade. E a questão é, eu não vim aqui antes gravar pra dizer o que eu tava achando, porque eu tô amando o livro. E eu não queria parar pra poder falar sobre. Tá muito, muito, muito bom. Finalmente os refrescos, né? Depois de 2 livros ruins, que eu não consegui nem terminar, mal comecei. Esse aqui tá ótimo. Eu li a sinopse anteriormente, mas ele fala. Ele começa com 2 mulheres, a Evelyn. A Evelyn é casada com o Ed. E a mãe do Ed tá numa casa de repouso, né? Ela mora numa casa de repouso. E todo domingo eles vão visitar a mãe do Ed, né? A Evelyn e o marido vão visitar a sogra dela. Só que assim, a sogra não liga muito pra ela, sabe? Ela só quer saber de ficar com o filho. Então, e o filho também só quer saber de ficar com a mãe. Então, ela sai, deixa os dois lá o dia inteiro sozinhos e vai pro saguão da casa de repouso e fica lá comendo os docinhos dela. E aí ela fez amizade com a senhora Threadgood. Eu não lembro o nome da senhora Threadgood, mas o apelido dela é Nini, que é diminutivo pro nome dela, mas eu não lembro qual é o nome. E elas começam a ficar amigas. E a Nini começa a contar pra ela a história da família Threadgood, porque ela é casada, foi casada com um dos Threadgood. E começa a contar tudo o que aconteceu, todos os entreveros pelos quais a família passou, na Grande Depressão e tudo, contar toda a saga dessa família no começo dos anos 1900, né? Então, assim, o presente no livro, o momento presente acontece nos anos 80. E as histórias que a Nini conta para Evelyn se passam nos anos 20 e 30, talvez até 40 um pouco. Pega essas 3 décadas. E aí, cada domingo, que é todo domingo que a Evelyn vai visitar a sogra e mais fica mais conversando com a senhora Threadgood, todo domingo a Nini conta um pedacinho do que aconteceu na vida dessa família. E ao mesmo tempo que a gente tem essa narrativa das duas, em que a Nini está contando para Evelyn a história, também temos em alguns capítulos a história acontecendo da família Threadgood nos anos, nessas 3 décadas que eu falei. Então, ora a gente acompanha a história se desenrolar pelos olhos da Nini, ora a gente acompanha as histórias de fato acontecendo como se fosse o presente. Eu lembro de muita coisa do filme. É um dos meus filmes preferidos, Tomates Verdes Fritos. Eu já falei sobre também, né? Dos anos 90, eu acho. E muita coisa, assim, eu achava que o filme ia ser bem diferente, mas não é. Eu tô lendo as coisas aqui, tô lembrando de muita coisa do filme, muita coisa mesmo. E eu tô amando. É uma história de família. A saga de uma família, né? As dificuldades todas que uma família passa. Uma história de amor também. A história de amor é entre 2 mulheres. No filme, eles mudam um pouco isso. Eu acho que por causa da época, né? O filme era dos anos 90. Então, não acharam de bom tom colocar as 2 personagens como um casal. E sim como grandes amigas, né? Mas mesmo assim, o filme é belíssimo. O livro também é belíssimo. E só que pelo livro eu vim descobrir que as 2 eram um casal. E não amigas como foi mostrado no filme. Então é uma história de amor entre 2 mulheres. É uma história de família. Também pega muito a coisa da segregação racial, né? E é muito, muito, muito pesado mesmo. Retrata muito o que acontecia naquela época, né? Então fala sobre, né? Eu não vou falar o nome aqui, mas sobre aqueles caras que vestiam lençóis, né? No corpo e com os buraquinhos nos olhos, enfim, lençóis brancos. Se alguém vir esse vídeo vai saber do que eu tô falando. Então, isso acontecia muito e essa parte é um pouco pesada. Mas eu tô amando o livro, tô amando mesmo. Inclusive, assim que eu acabar de ler o livro, eu vou querer assistir o filme novamente. Porque a história é muito, muito boa mesmo. É como se eu estivesse sentada ali na sala,
no saguão da casa de repouso, junto escutando as histórias da Nini, né? Ela contar as histórias da família. Eu realmente estou amando. E a Nini é muito divertida. Ela fala umas coisas assim, às vezes ela é muito engraçada. E tem muita sabedoria no que ela diz também. Bom, por hora é só. Eu vou ler mais um pouco. Se bobear, eu termino hoje. Eu não vou ficar sossegada enquanto eu terminar esse livro. E aí depois eu volto pra falar com vocês, registrar mais alguma coisa aqui. Bom, esse foi o vlog dessa semana. Vou recapitular aqui. O primeiro livro que eu li foi Aconteceu Naquele Verão, que pra mim não funcionou, eu dei só uma estrela. Foi apenas uma desculpa, um pano de fundo que a autora criou mais ou menos ali só pra poder se dedicar a cenas de sacanagem, creio eu. Péssimo, não gostei. Em seguida, a gente tem Restos Humanos, que me perdoem, mas eu não terminei a leitura. Ó, a área aparecendo aqui. Achei muito chato, muito ruim. Li 100 e poucas páginas, 102 páginas, eu acho. E como eu falei, quando eu conversei a respeito desse livro, a vida é muito curta pra ficar lendo livro ruim. Então, também não rolou pra mim, abandonei. Antigamente, eu lia um livro até o fim, sempre. Porque eu tinha fé de que em algum momento ele ia melhorar. Mas parei de ser boba, não mais. Então, não funcionou pra mim nas primeiras 100 páginas, tchau, vou passar pra outro. Então, esses dois aqui vão pra pilha de doação. E por último, então, tomates verdes fritos no café da Parada do Apito. Foi o último livro que eu li, o terceiro, dos 3 que eu sorteei na minha latinha. E amei, dei 4 estrelas. Só não dei 5 pela questão... Ih, Lu, dá licença! Pela questão de racismo e misoginia, que tem bastante aqui. Mas mesmo assim, achei um livro maravilhoso e eu vou fazer uma resenha mais detalhada. Aí o vídeo vai ser só sobre esse livro aqui e futuramente eu vou postar. Como hoje ainda é dia 15 de novembro, eu tenho mais 15 dias pela frente, eu vou sortear acho que mais 3 livros da minha latinha pra eu ler. Mas daí já vai pra outro vlog, daí eu já começo o próximo vlog sorteando a latinha, que eu vou gravar já em seguida desse. É isso, eu vou começar outro vlog agora, vou sortear mais 3 livros e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!